Oi, gente, mais um dia de devocional, mais um dia falando de mulheres migrantes na Bíblia. E hoje a gente vai falar de uma mulher que tem sua história muito conhecida, que é Esther, a rainha Esther, né? A gente vai ver a perspectiva da migração sobre a história de Esther. Bom, o nome de Esther significa estrela, significa aquela que brilha, e a história dela é bem conhecida, né? Ao longo da história do cristianismo, justamente porque a sua influência, a sua beleza marcou muito e marcou a salvação mesmo do seu povo, do povo judeu, na época que estava exilado na Pérsia. Esther é uma mulher judia que nasceu na Pérsia depois dos seus pais terem migrado para lá por conta do exílio, né? Jerusalém tinha sido tomada, e então eles migram para a Pérsia para residirem lá a partir de então. Depois de um tempo, Esther fica órfã e ela é criada pelo seu primo, Mordecai. E é criada ali dentro das leis mesmo do judaísmo, preservando todo esse costume e toda essa fé mesmo que vinha da religião judaica no Senhor mesmo, apesar de não estar mais em Israel, né? Apesar de não estar em Jerusalém. Esther se torna rainha após ter sido escolhida pelo rei por ser uma mulher belíssima, e apesar dele não saber que ela era judia, ele escolhe para que ela faça parte ali do harém real, né? Faça parte do dia a dia do palácio, porque ele se apaixona por ela à primeira vista. E Esther então passa a ter essa posição de rainha e de influência dentro de um país que não era o seu, dentro de um costume, de uma cultura que não era a sua. E a história vai se desenrolando. Depois de um tempo, Mordecai descobre uma conspiração para matar o rei, fala para Esther, Esther fala com o rei, o seu marido. Ele então manda matar todos aqueles que estavam conspirando, né, contra ele, e dessa forma Esther vai ganhando um certo prestígio com o rei. Depois de um tempo, começa a surgir uma outra conspiração para se dizimar o povo judeu residente ali na Pérsia. O rei não sabia que a rainha era judia, apesar de amá-la, né? Não sabia que era judia, e assina um decreto: ok, vamos então exterminar o povo judeu que reside aqui na Pérsia. Esther fica sabendo disso, seu primo fica extremamente triste, e ela então começa a tentar entender e descobrir o que ela pode fazer de dentro do palácio, né? Usando a sua posição próxima do rei, a sua posição de rainha, para de alguma forma interceder pelo seu povo, de alguma forma salvar o seu povo desse extermínio. Então Esther, com muita sabedoria, a gente pode entender essa sabedoria como sendo dada por Deus mesmo, preservada ali no coração de Esther. Ela entende os costumes da forma como as coisas aconteciam no palácio. Ela entende que mesmo sendo rainha, ela não tinha toda essa liberdade com o rei para pedir qualquer coisa. E ela pede um jantar, pede outro jantar, vai se aproximando do rei e no momento certo intercede pelo seu povo. E então o rei acaba com essa história de matar o povo judeu que morava na Pérsia. E a missão de Esther é bem sucedida, né? Bem resumidamente, é uma história que a gente já conhece bastante, mas bem resumidamente, essa é a missão de Esther nesse momento em que o seu povo corria risco de vida. E aí algumas coisas muito importantes a gente pode aprender com essa mulher judia que nasceu ali num país, numa cultura que não era a sua. A primeira delas é a própria sabedoria, né? Esther foi inteligente, foi sábia ao perceber o momento certo, a forma certa de se aproximar e de realmente chegar até o coração do rei. Ela conheceu muito bem os costumes e a forma como as coisas aconteciam ali dentro do palácio e de alguma forma pôde usar isso em favor da sua missão. A segunda coisa que a gente pode aprender com Esther é a sua coragem. Toda mulher e todo migrante precisa exercer um certo nível de coragem quando está ali numa situação completamente adversa e diferente daquilo que é considerado como familiar, né, para ela. Então Esther precisou, apesar de já conhecer bem os costumes, de ter proximidade com o rei, precisou usar de coragem para de alguma forma conseguir interceder pelo seu povo e salvar o seu povo daquele extermínio. E por fim,
a gente aprende sobre humildade com Esther, porque apesar de ser rainha, apesar de ter toda a pompa e toda a posição que esse título trazia para ela, Esther permaneceu fiel e obediente a Deus, fiel e obediente ao seu primo, que havia educado ela no caminho do Senhor, né, da religião judaica. E acima de tudo que era de título, tudo aquilo que era de posição, estava a fé dela no seu Senhor. Então, dessa forma ela fez e ela cumpriu com diligência ali a sua missão de salvar o seu povo, e o Senhor foi fiel e permitiu que, com todas as adversidades, com toda a possibilidade de dar errado aquela missão, o Senhor permitiu que desse certo e que de alguma forma o povo fosse salvo do extermínio. Bom, e para finalizar, esse sacrifício, né, essa ousadia, coragem que Esther teve de interceder pelo seu povo, né, diante do rei, aponta para um sacrifício muito maior, aponta para um outro rei, aponta para uma outra história, um outro migrante, que a gente vai falar um pouquinho mais no nosso último dia de devocional. Aponta para um outro cara que, apesar de ser Deus, se humilhou e se tornou homem, se tornou gente, para que ele pudesse interceder a Deus pelo seu povo. Então, a história de Esther é muito mais do que uma história linda de uma mulher migrante que foi corajosa, que usou da sabedoria de Deus, que humildemente obedeceu ao Senhor e ao seu primo para salvar o povo. A história dela aponta para uma história muito maior, aponta para uma história que mudou a humanidade inteira, que dividiu realmente a nossa vida em antes e depois, literalmente. Então, traz um brilho e uma beleza ainda maior. E a gente pode fazer essa analogia, né? Porque o nome de Esther significa estrela, aquela que brilha. O fato da história dela refletir o próprio Cristo, apontar para quem Cristo seria, para o sacrifício dele e pela intercessão dele por nós diante do próprio Deus. Então, que a gente se lembre disso toda vez que a gente lê a história de Esther, que a gente ouvir a história de Esther, e que Cristo realmente seja sempre o norte final, o objetivo final de tudo aquilo que guia e que traça a nossa vida.